Fala galera, Luke Braz na voz mais uma vez, hoje falando mais um pouquinho do data da parte estratégica. Então hoje eu vou estar falando das 3 facções, um pouquinho de cada, mostrando o deck e estratégia que eu estou usando no jogo, tá bom? Vou falar para vocês então sobre as facções Pyron, que é a minha favorita, eu vou começar por ela, Voltarx, não sei como que se pronuncia, e sobre Solara, tá bom? Então Pyron é a vermelha, azul é o Voltarx, e Solara é o deck verde, tá? Vamos lá para a tela do computador, vou estar deixando de fundo passando para vocês aí. Para começar, a gente vai falar então da primeira facção, que é a minha favorita, a Pyron, facção vermelha, tá bom? O deck aqui é um deck mais agro, que a gente vai acabar montando. Tem algumas variações que a gente está vendo rolar na ladder. Vou mostrar o meu deck para vocês, mas também tem algumas cartas que vocês não vão ter, se você ter que completar com outras. Vou explicar mais a parte estratégica para vocês entenderem. E nos próximos dias eu trago um videozinho jogando algumas partidas com cada deck, para ir comentando as jogadas que eu vou fazendo com vocês, beleza? Bom, nesse deck aqui a coisa mais importante é você conseguir ganhar as magias dele, abrir os pacotinhos e ganhar as magias, porque uma das cartas mais importantes para o deck rodar é a Impressive Missile, que é uma carta rara que dá 4 de dano em 2... Opa, falei errado, desculpa, é a Impressive Missile V2, né? Tem as duas, né? Tem Impressive Missile e Impressive Missile V2. É a V2 que dá 4 de dano em 2 unidades aleatórias do campo do inimigo, pode cair na mesma carta. Outra carta importante também que no início você já vai sempre usar, porque essa aqui é rara, então você vai ter que dar sorte de tirar uns pacotinhos, demora um pouquinho, se você não tiver muita sorte como eu. É a Thermo Missile, que aqui custa 2, dá 3 de dano em uma unidade aleatória, e ela também dá 1 de dano no arquiteto inimigo. Outra carta de início que é muito importante é esse Inferno Guard, que ele bloqueia e reflete o primeiro dano que ele toma, até 2 de dano ali ele reflete, e fica vivo por 2 turnos, então ela bloca para você bem, é uma carta que ajuda você a segurar o adversário, até eliminar a unidade adversária, né, porque ele vai dar 1 de dano atacando, vai repelir o ataque, e você ainda vai ter suas unidades atrás atacando, então é uma carta muito importante nesse deck. E outra cartas, né, no plural, que são muito importantes para esse deck rodar bem, são as cartas de custo baixo, que tem 1/3 e 3/3, e as cartas com dano excessivo, que é a mecânica que bate nos bichos atrás, o dano que excede a vida do bicho. Então, tem uma carta aqui 5/2, se ela bater num bicho que tem 2 de vida e tiver outra atrás com 3, vai passar e vai matar os 2 bichos, tá bom? Bom, agora vamos falar do Voltarx, né, que é o deck azul aqui, que a galera tava jogando mais no início, eu também, quase todo mundo, como um deck mais de controle, que ele tem muitas mecânicas de controle, né? Uma das cartas mais fortes que ele tem é essa Electromissile, que é uma carta de custo 5, ela dá 6 de dano numa unidade inimiga que você escolhe, e ainda dá mais 2 de dano 2 vezes em unidades aleatórias do inimigo. Então ela é muito forte para remoção, para controle. Só que a galera descobriu outra mecânica para esse deck rodar legal também, graças a essas remoções que ele tem, que é um deck mais rápido, um deck com a mecânica de reciclar. Você queima uma carta, ganha 1 de energia, triga os efeitos das suas cartas e ainda ganha 1 de energia a mais para aquele round. Então você consegue acelerar seu jogo, jogar mais cartas ou cartas mais caras. Eu gosto muito desse deck, ele tá rodando muito bem, ele tá ganhando as partidas muito rápido também, acaba sendo um deck bem agro ali, né? Que a gente fala de bater, bater na cara do adversário. E ele usa bastante a mecânica de sniper, além da mecânica do reciclar, tá bom? Então as cartas principais para você ter ele é o Inazuma, que é uma carta de 1/2, que vai crescendo 1 de ataque e 1 de vida a cada final de turno, a cada início de turno. Ela é muito importante, é uma carta rara, então vocês vão ter que demorar um pouquinho aí, abrir uns pacotinhos para conseguir tirar, mas tirando ela é muito bom. As cartas de mecânica de sniper que eu falei para vocês, e aí tem umas variações, né? Tem umas cartinhas que você bota mais ou menos, mas por você estar reciclando, outra mecânica muito importante é a de compra de cartas. Então você vai estar usando algumas unidades de compra de cartas como o Helper, o próprio Inazuma, ao você ter ele no campo e queimar uma carta, reciclar, ele também já faz uma compra de carta ali para você, então é dessa forma que você vai estar conseguindo ciclar e comprar seu deck rápido. Só cuidado para não comprar carta demais e perder porque acabou todas as suas cartas do deck, tá bom? Bom, agora a gente vai para a terceira facção, tá? Eu sei que do Voltarx eu não mostrei muitos detalhes, mas é porque eu tô guardando para gravar os vídeos mostrando, usando esses decks para vocês, cada um dos decks, para vocês entenderem mais da estratégia do que eu só ficar falando aqui. Então eu quero que vocês copiem o deck, para o vídeo, copiem o deck, joga lá, testa o deck para ter a opinião de vocês, e aí ainda essa semana vai ter a estratégia de como jogar com cada deck, que carta que você prioriza usar, tá bom? Bom, vamos para a última aqui, que é a Solara agora. Também tem 2 variações de deck, uma mais focada 100%, né, na cura
E tem a outra que é focada mais em usar a mecânica de cura para dar esse sustain para você, mas de também ir batendo na cara do adversário e removendo as cartas dele. Aqui é um deck bem mais controle, um deck que funciona um pouco mais lento, mas que você consegue dar uns predicts aí, ele funciona muito legal. Umas cartas muito importantes aqui são o míssil de distração, que quase ninguém usava antes e agora virou meta, porque você consegue fazer umas jogadinhas com suas cartas que tem anti-drone, que elas não sofrem dano de magia, usar essa magia que dá 2 de dano no campo inteiro, no seu e no campo do adversário, para limpar. Então, o deck de Pyron sofre um pouquinho aqui, se ele toma uns predicts, se ele não se precaver na hora que ele está jogando contra um deck Solara como esse. Vou deixar aqui para vocês verem. Outra carta importante é o Asper Sunint, né? Que ele cura você quando ele bate. Então colocar ele, sempre tentar proteger ele, ficar esperto também. Vou mostrar para vocês no game. Não é só o deck que você está usando e como usar ele. É dependendo do adversário como que você vai usar. Porque o deck verde contra o vermelho ele faz um início diferente do que contra o azul. A mesma coisa para o vermelho contra o verde, para o vermelho contra o azul. Então eu vou estar mostrando para vocês isso no próximo vídeo, tá bom? Mas aproveitem os decks aí e vejam o que vocês conseguem fazer.